Bom dia, meus amores. Tudo jóia? Vamos lá para mais uma semana de aula. Muito abençoada por Deus, né? E vamos em frente. Hoje, na nossa aula de português, vocês vão aprender sobre as conjugações dos verbos e os tempos verbais, tá? Sobre a conjugação, nós já começamos a ver lá quando a gente viu a introdução de verbos, certo? E os tempos verbais, vocês também já conhecem, nós já trabalhamos com os tempos verbais lá desde o terceiro período, então vocês já estudam eles, né? No terceiro período, primeiro ano, segundo ano, e agora no terceiro ano nós vamos estudar novamente todos os tempos verbais que a gente usa para conjugar os nossos verbos. Vocês vão abrir o livro na página 232 e 233 para acompanhar a explicação, tá? Conjugação dos verbos. Considere os verbos abaixo. Observe suas terminações no infinitivo. Então, o autor deu 3 verbos: apontar, escrever e insistir. E ele fez o destaque do final desses verbos. Vamos voltar um pouquinho lá em cima na explicação. Ele pede para você observar as terminações, ou seja, o final desse verbo, no infinitivo. O que é o infinitivo? A gente já aprendeu também. O infinitivo é a forma nominal que você vai encontrar o verbo no dicionário. Por exemplo, aqui o que eu estou fazendo para vocês, eu estou explicando o conteúdo. O verbo é explicando. Esse verbo veio de qual palavra? Veio da palavra explicar. Explicar é o verbo no infinitivo, na forma nominal. É a forma como você vai encontrar ele no dicionário. Se você for procurar no dicionário explicando, você não encontra. Você encontra esse verbo no infinitivo, na forma nominal, no infinitivo, com a terminação AR, explicar. Então, quando você vai olhar a terminação do verbo, como o autor pede aqui, observe suas terminações, você vai encaixar esse verbo nas conjugações a que ele pertence. Então, se o verbo terminar em AR, ele vai pertencer a qual conjugação? Eu coloquei aqui para vocês outros exemplos, tá? AR, aí eu coloquei um exemplo, cantar. Eu vou olhar a terminação do verbo final, certo? Terminou em AR, eu digo que esse verbo ele é da primeira conjugação. Na atividade que vocês fizeram na segunda-feira passada, na última questão para conjugar os verbos, tinha essa parte da atividade. Como vocês já estudaram, né, já pode ter sido cobrado também, agora a gente vai fazer uma revisão. Pedindo para que vocês colocassem os verbos corretamente de acordo com cada conjugação. Então, se tem o verbo terminado em AR, vocês vão encaixar onde tem primeira conjugação. Um verbo que termina em ER, vocês devem dizer que esse verbo ele é da segunda conjugação. E um verbo terminado em IR, no seu infinitivo, ele é um verbo da terceira conjugação. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que é o infinitivo e quando for fazer a análise morfológica, como eu vou identificar a conjugação a qual aquele verbo pertence. Vou escrever aqui uma frase para vocês. Elis estudou para a prova. Nós já sabemos que o verbo é a ação, né, que o sujeito vai desempenhar. Então, nessa frase, o sujeito é a pessoa. Nessa frase, a pessoa é Elis. O que é que Elis fez? Estudou. Então, o verbo é estudou. Aí eu peço para que vocês analisem morfologicamente esse verbo. Vocês vão dizer o quê? Vocês vão colocar lá. Estudou. Qual a classe gramatical
significado de estudou? Isso, verbo. E depois de dizer que ele é um verbo, vocês devem dizer a qual conjugação ele pertence. Aí vocês vão ter que lembrar como será esse verbo no infinitivo. Estudou. Veio de qual palavra? De qual verbo? Estudar. Estudar termina com AR. Então, ele é o quê? Da primeira conjugação. Verbo estudar. Primeira conjugação. AR. Certo? Identifica como é que termina essa conjugação. E aí vocês vão destrinchar todas as informações que nós temos por esse verbo. Verbo estudar, da primeira conjugação, AR. Agora nós vamos falar sobre que tempo verbal está a palavra estudou. Os tempos verbais, certo? Podem ser pretérito, que vai estar dividido em 3. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Pode ser presente e pode ser o futuro. O pretérito é para tudo aquilo que já aconteceu, já passou, ficou lá atrás. Então a gente pode chamar pretérito ou passado. O presente é o agora, que está acontecendo agora, nesse momento. E o futuro é o que irá acontecer, né? Ainda vai vir. Então, passado, lá atrás já foi. Presente, agora. Futuro, irá acontecer. Quando eu digo, Elis estudou para a prova. Estudou. Foi ontem, é hoje, agora, ou será amanhã? Foi ontem, né? Já passou. Então, esse estudou, ele está de qual tempo? No pretérito. Verbo estudar, primeira conjugação, pretérito. Nós também devemos dizer qual a pessoa que está conjugando esse verbo. A pessoa que conjuga o verbo são aqueles pronomes que a gente coloca na frente antes de conjugarmos. Nós colocamos assim, ó. Eu, tu, ele ou ela. Essas são as pessoas do singular. E colocamos nós, vós, eles ou elas, que são as pessoas no plural. Então, eles, tá? Vai se encaixar aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Então, nós vamos colocar aqui, estudou, verbo estudar, primeira conjugação AR, né? Aí, vou colocar terceira pessoa do singular. E qual o tempo mesmo? O tempo pretérito. Nesse caso, é o pretérito perfeito, certo? Do modo indicativo. Então, fazendo a análise morfológica, a gente pode compreender o conteúdo de hoje. Qual a conjugação de cada verbo e qual o tempo verbal, certo? Que cada verbo pode aparecer, que cada verbo pode ser conjugado. Vamos aí no livro. Tempos verbais. Leia a seguir o poema de Maria Alice Pena de Azevedo. Passado é o que já passou. É a ação que já terminou. Ontem, vi, comi, chorei. O futuro é o que vai ser. É o que vai acontecer. Amanhã, verei, farei. O passado está lá atrás. O futuro está na frente. E entre os dois, ao nosso alcance,
está agora, o presente. O passado já acabou, não pode mais se mudar. O futuro ainda não veio, ainda está por chegar. Aproveitar no presente o que o passado ensinou é preparar o futuro do jeito que se sonhou. Talvez antes no passado, sem querer, eu tenha errado. Hoje, porém, muito eu sei. E no presente é certeza, trabalhando com firmeza, no futuro vencerei. O poema mostra 3 momentos. Que momentos são esses? Os tempos verbais. O passado, que está lá atrás, o presente, que é o agora, e o futuro, que ainda não veio. E explica a ocorrência de cada um em relação ao tempo. Esses momentos são os tempos verbais, que determinam o momento em que a situação retratada aconteceu, passado, acontece, presente, ou acontecerá. Então, vocês veem aí, no livro de vocês, ele traz as conjugações, certo? No tempo presente, passado e futuro, ou pretérito, né? Para vocês, do verbo dançar, certo? Ele traz todas essas conjugações nesses 3 tempos verbais. E no final ele deixa a explicação, que a mudança de tempo sofrida pelos verbos chama-se conjugação. Então, quando a gente diz conjugue o verbo no futuro do modo indicativo, você vai conjugar esse verbo para explicar de que maneira ainda vai acontecer. Então, o verbo foi estudar. Eu vou escrever no futuro. Eu estudarei. Ela estudará. Futuro ainda vai acontecer. Vamos lá na atividade na página 234. Destaque os verbos conjugados em cada frase e determine o tempo verbal. Aí ele vem na letra A. Ontem nós plantamos algumas mudas de árvore no quintal. Se ele já inicia a frase com a palavra ontem, já passou, está lá atrás, passado. Então vocês vão escrever aí na letra A, pretérito. Acredito que ele vencerá o campeonato, pois treina todos os dias. Vencerá, está lá na frente, futuro. E o treina, ele treina todos os dias. É o quê? Presente. Você não ouviu a tempestade? Durou a noite inteira. Ouviu, durou a noite. Essas palavras estão o quê? No pretérito. Eu sei que precisarei trabalhar muito, mas estou confiante. Sei e estou estão no presente. E precisarei. Olha a terminação. Precisarei. Está o quê? No futuro. Dizem que o temporal será o mais intenso registrado em anos. Será. Ainda vai acontecer. Então é o quê? Futuro também. E dizem, né, lá no começo da frase, presente. Considere as frases do quadro e responda às questões. Na primeira frase, Mariana estudou muito, mesmo durante as férias. Na segunda, viajaremos nas próximas férias. E a terceira, cientistas pesquisam a respeito de um novo vírus. Letra A. Quais são os verbos de cada frase? Escreva-os. Na primeira frase, o verbo é o qual? Isso, estudou. Na segunda, viajaremos. E na terceira, pesquisam. As situações acontecem no mesmo momento ou em momentos diferentes. Estudou e pesquisam. Estudou ficou o quê? Lá atrás, no passado. E pesquisam é agora, é o momento de agora, o presente. Então, você vai responder o quê? As situações acontecem em momentos diferentes. Em qual das frases a situação parece acontecer no momento da fala? Qual é a frase? Isso, cientistas pesquisam a respeito de um novo vírus. Então, se eles pesquisam, agora está acontecendo no presente. Que frase descreve a situação que ainda não aconteceu? Justifique a sua resposta. Viajaremos nas próximas férias.
Olha as palavras. Quando diz próxima, é algo que você ainda não teve, que não aconteceu nem está acontecendo. É algo futuro. Então, vocês vão escrever aí na letra D a frase 2 e vão explicar, né, que essa frase está no futuro. O que você pode dizer a respeito do momento da frase? Mariana estudou muito, mesmo durante as férias. Você vai dizer que essa frase está escrita o quê? O verbo é o quê? No pretérito ou passado. Na página 235, complete as frases com os verbos entre parênteses, conjugando-os no tempo indicado. Observe a pessoa do discurso. Aí são essas pessoas, certo? Os pronomes pessoais, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que vocês devem observar para fazer a conjugação desses verbos. Aí vem lá na letra A. Eu passar as férias na sua casa, certamente, aí vocês vão completar com outro verbo, em outras oportunidades. Na primeira linha, vocês devem completar com o verbo amar no pretérito, no passado. Aí como é que eu vou dizer? Eu amo no passado? Não, eu amei passar as férias na sua casa. Certamente, né? Em outras, ou no próximo ano, eu vou fazer o quê? Certamente voltarei em outras oportunidades. Na letra B, os verbos são arrumar, acordar e fazer. Arrumar no presente. Normalmente eu arrumo isso, a cama quando? Acorda no presente. Eu acordo no presente, hoje, agora. Eu acordo ou acordei? Eu acordo, mas hoje ainda não o fazer no pretérito. Fiz. Na última linha da letra B, você completa com fiz. Na letra C, as minhas amigas se, o verbo é interessar, no presente, se interessam pelos mesmos livros que eu. Na letra D, quando o verbo é ser, criança, Paulo sempre, e o segundo verbo brigar, no pretérito, com seus amigos. Aí você vai completar. Quando era criança, observe que o verbo ser, ele sofre uma modificação quando você vai fazer a conjugação dele em determinado tempo. Então, era é a conjugação do verbo ser no pretérito. Quando era criança, Paulo sempre brigar, lá no passado, Paulo sempre brigava com seus amigos. A geladeira e um dos ventiladores quebrar no pretérito. Quebraram. Observe aí que são mais de uma pessoa, certo? Durante o feriado. Leia o poema abaixo, questão número 4. Riscando o horizonte, desenhando o mar, que penteia a areia, que é o tapete da sereia, que dança para o vento, que sopra o tempo, que tece a rede, que sacia a sede, que beija as ondas, que levam o barquinho, lá vai o barquinho. Agora retire os verbos do texto e determine a conjugação de cada um. Vocês vão fazer a leitura com atenção, certo? E vão determinar esses verbos para ficar mais fácil no infinitivo. Por exemplo, tem aí riscando, desenhando, penteia, dança, sopra, tece, sacia, beijam e levam. São esses os verbos. Aí o que é que vocês vão fazer? Nessas 3 linhas, vocês colocam logo na primeira linha, primeira conjugação. Na segunda, segunda conjugação. Na terceira, terceira conjugação. E vão escrever esses verbos, só que vão escrever eles no infinitivo. Tem o verbo riscando. No infinitivo, riscando, veio de qual palavra, de qual verbo? Do verbo riscar. Então, vocês vão olhar a terminação. Riscar, terminou em AR. Vocês vão escrever aonde? Primeira conjugação. Tem o verbo tece. Tece veio do verbo tecer, no infinitivo. Então, tecer, que terminou em ER, vocês vão escrever na segunda conjugação. E tem aí
verbo ir, certo? Aí lá vai o barquinho. Vai é do verbo ir. Aí vocês vão escrever ir lá na terceira conjugação, certo? Respondam a atividade com atenção. Fiquem com Deus e até a próxima aula.